Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E lembrando que eu não sou qualquer Jefferson, sou o Jefferson, olha só. Nosso tema de hoje será função afim. As expectativas de aprendizagem para essa aula serão identificar uma função polinomial do primeiro grau, compreender o significado dos coeficientes de uma função polinomial do primeiro grau, ou também conhecida como função afim, tá? E a gente vai calcular também a raiz de uma função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. Vamos lá? Então nós temos aqui a definição de uma função afim, tá? Uma função afim, ela é definida do seguinte, ó. Eu tenho uma função onde o domínio é o conjunto dos números reais, então vamos lembrar aqui, ó. Esse primeiro conjunto que aparece é o domínio, o segundo conjunto que aparece é o contradomínio. Então ela é dita função afim ou polinomial do primeiro grau, então a gente vai chamar função afim porque é menor também e é o mesmo nome, tá? Quando existia a relação f de x igual a x mais b. Nesse caso aqui, gente, toda vez que a gente vê uma função neste modelo, tá? Neste tipinho aqui, ó, ax mais b, onde o a e b são coeficientes, tá? São números reais, beleza? Então ela será dita função primeiro grau ou função afim. Então aqui vamos ver alguns exemplos, ó. Eu tenho essa função afim, tá? 5x mais 7, onde o a é menos 5 e o b vale 7, tudo bem? Nessa daqui eu tenho que uma outra função, não precisa ser f, pode ser g, não tem problema nenhum, tá? Nomenclatura aqui não tem problema nenhum. X mais 4. Nesse caso, o a vale 1, porque eu tenho 1x. Nesse daqui, ó, eu tenho 5x, então o a vale 5. E o b, o coeficiente b, vale 4, tá? Nesse caso agora, nesse outro exemplo, eu tenho uma função h de x, lembrando que não fica preso, tá? Não fique preso a todas as funções ser f de x. Ela pode ser g de x, h de x, uma relação, uma letra com relação a outra, sempre vai ser uma função, tá? Então eu tenho uma letra que está em função de x, ou no caso o h, tá? Então, ó, 3x, se eu tenho 3x, o a vale 3 e o b vale menos 1. Nesse outro exemplo, nossa, e agora, né? Nesse exemplo aqui, ó, eu posso escrever todo mundo assim, vou fazer aqui, ó. Eu posso escrever x sobre 5 mais 2 sobre 5. Mesmo denominador. Então aqui em cima, ó, tem um fantasminha. Tá? Eu tenho um fantasminha. Então 1 sobre 5 é o a. Tá? E o b é o 2 sobre 5, ou 2 quintos. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Nesse caso, olha com atenção. Tá? Quem acompanha o x vai ser o a. Não é o número que aparece primeiro que é o a. Tá? É o número que acompanha o x, que é o a. Então, nesse caso, o meu a vale menos 1 sobre 2. Ó. Então, ó, o a vale menos 1 sobre 2, porque é o número que está acompanhando o x. Então, é menos, e eu tenho 1x sobre 2. Tá? Então, por isso que o a vale menos 1 sobre 2. E o b, 0,8. Tá? Então, toma cuidado. Não é o número que aparece primeiro. É o número que acompanha o x que vai ser o coeficiente a. Tá? Então vamos lá, vamos ver mais algumas definições. Então eu tenho uma função afim, os valores de a e b são os nossos coeficientes, né? E aí cada um tem um nome específico. O coeficiente a, tá? Ele é chamado de coeficiente angular, por isso colocou aqui, ó, respectivamente, quer dizer o seguinte, mesma ordem, nesta ordem. Então se o a aparece primeiro, o angular, o nome angular é dele. Se o b aparece depois, o linear é o nome dele, tá? Então a palavra respectivamente significa isso, nesta ordem. Então a e b, angular, linear. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, a e b, tá? Ótimo. Deixa eu apagar aquilo ali, ficou feio esse bem. Vamos lá? Beleza? Então agora vamos ver o seguinte. Coeficiente angular, muita atenção aqui, ó. É o valor da tangente do ângulo de inclinação que a reta determinada pela função, ou seja, função afim, tá?
forma com o eixo x. Esse ângulo deve ser obrigatoriamente diferente de 90 graus. Agora a gente vai ver como é que funciona isso, tá? Então, e o coeficiente linear, então o angular, vamos recapitular aqui, o angular é o valor da tangente do ângulo de inclinação, tá? O coeficiente angular é o valor da tangente. Boa. E o coeficiente linear, ou seja, o B, aqui é o A, né? O B é o ponto onde a reta intercepta o eixo Y. A gente vai ver isso aqui também. Olha só aqui, ó, como é que funciona. Então aqui eu tenho um ângulo de inclinação. E esse ângulo, tá? Essa inclinação que a reta, que a função fez com relação ao eixo X, aquele F meu ficou feio, né? Então, eu tenho uma função, vou chamar aqui de F, tá? Então tem uma função. Ela fez uma inclinação com relação ao eixo X, está aqui, e eu tenho um ângulo θ. A tangente desse ângulo é o meu coeficiente angular lá, tá? E onde a reta corta o eixo Y, tá? Nesse ponto aqui, tá? É o valor de B. A gente vai ver quando a gente estiver trabalhando com os zeros da função, tá? A gente vai ver muito melhor agora. Então, por enquanto, você tem que saber que o ângulo de inclinação que a reta faz com o eixo X no sentido anti-horário, tá? Lembre-se bem disso. Nesse sentido, forma um ângulo. A tangente desse ângulo é o meu coeficiente A, tá? E onde a reta corta o eixo Y, nesse ponto é o valor de B. Beleza? Simples assim. Boa. Então vamos lá. Zero da função afim. Tá? Então, no estudo de função afim, precisamos em muitos casos determinar o zero da função. Para isso, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. O que aconteceu aqui? Ó? Isso quer dizer que o zero da função é quando o f de x for zero. Onde é que a função é zero? Então, o que aconteceu? Ó? No lugar do f de x, ó, colocou zero. Então, em vez de colocar f de x, eu coloco zero e resolvo a equação. Tá? Então, é isso que aconteceu aqui. Ó. Então, o valor de x para o qual f de x igual a x mais b se anula, ou seja, é zero, é denominado zero da função. Tá? Então, quando fala assim zero da função, quer dizer que f de x é igual a zero. Ou seja, qual é o valor de x, vou escrever aqui, assim, ó, qual é o valor de x para que a função seja igual a zero. Tá? Que valor que eu tenho que colocar no lugar do x, ao fazer as continhas, vai dar zero isso. Beleza? Então isso chama zero da função. E o zero da função afim, né, da função afim f de x igual a x mais b, indica onde a reta intercepta o eixo x. Então qual é o valor de x onde a função corta ele lá, o eixo x. Tá? Nesse ponto o y é zero, por isso que é zero da função. Vamos ver aqui no gráfico. Ó. O que ali está falando é o seguinte, ó, aquele ponto, ó, qual deve ser esse valor de x aqui, tá? Qual deve ser esse valor de x para que y seja zero? Onde eu tenho que f de x é o mesmo que y, tá? Então, nesse ponto, o y é zero. Aí eu vou ter um valor para x. E nesse ponto aqui, ó, o x é zero e eu tenho um valor para y, que nesse caso é o meu b da função, tá? A gente vai ver em exemplos agora, ó. Olha só isso aqui, ó. Descubra os pontos das funções a seguir onde a reta intercepta os eixos x e y. Tudo bem? O que quer dizer isso? Primeiro eu vou encontrar o valor de x, intercepta o eixo x, tá? Interceptar o eixo x quer dizer que y é igual a zero. Qual deve ser o valor de x para isso? Tá? Então, ó, eu vou escrever menos 3x mais 6 igual ao f de x. Eu só estou mudando a posição de escrita, tá? Então, ao invés de escrever assim, ó, f de x, vou escrever o valor que eu estou querendo verificar. O que é o valor que eu estou querendo verificar? Quando vai ser zero, tá? Então, beleza. Agora vamos resolver essa equação. Ó. Vou passar o 6 para o outro lado, vai ficar menos 3x igual a menos 6. Tá somando, está subtraindo. O 3, o menos 3 está multiplicando. Vou passar dividindo. Então, eu vou colocar o 6 primeiro. E vou passar o menos 3 dividindo. Ó, menos 3.
Lembrando que é operação inversa, não troca sinal, só troca operação, tá? Então por isso que eu não troquei o sinal do 3. Então ok. Então x vai ser igual, menos e menos dá mais, 6 dividido por 3 dá 2. Então meu x vale 2 aqui, ó. Isso quer dizer que para x igual a 2 eu vou ter y igual a 0. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Então eu vou ter y igual a 0. Tudo bem? Agora vamos para o próximo. Eu vou encontrar agora o outro pedido lá, para onde corta o eixo y. Vamos ver aqui, ó. A função, eu trouxe aqui uma escrita para a gente, né? A função intercepta o eixo y no ponto 0y. Beleza, ou seja, vamos determinar o valor de f de x quando x for 0. Então agora é o contrário, ó. Lá a gente fez para y igual a 0, ou f de x igual a 0, né? Agora a gente vai verificar para x igual a 0. E isso é encontrar onde a reta corta os eixos, tanto x quanto y, tá? É isso que a gente está pedindo aqui, ó. Encontrar onde a reta intercepta os eixos, tá? É encontrar para y igual a 0 e encontrar para x igual a 0. Então vamos agora para x igual a 0. Então f de 0 é o mesmo que menos 3, vezes, no lugar do x eu vou colocar 0, mais 6. Menos 3 vezes 0 é 0. 0 mais 6, 0 mais qualquer coisa. Então quer dizer que o f de 0 é 6. Ou seja, quando o x for 0, o y vai ser 6. Ou seja, esse número aqui, ó, tá? Sempre. Porque qualquer coisa vezes 0 dá 0 e 0 mais qualquer coisa dá qualquer coisa. Então sempre vai ser o b. Tudo bem? Então isso é encontrar onde é que a reta corta os eixos. Beleza? Vamos ver outro exemplo, então. Vamos ver esse exemplo aqui. O b. Vamos encontrar para y igual a 0 qual é o valor de x. Tá? Então vamos lá. Vai ficar 3 sobre 2x menos 6 igual a 0. Tá? Eu estou querendo encontrar o para f de x igual a 0. Tá? Por isso coloquei assim. Vou passar o 6 para o outro lado. Vai ficar 3 sobre 2x igual a 6 positivo, né? Está subtraindo, nós estamos somando. Agora vamos fazer uma jogadinha aqui, ó. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vou escrever 3x igual 2 vezes 6 dá 12. Tá? De novo, o 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Vou pegar aqui um pedacinho, vou dividir aqui. O 3 agora está multiplicando. Qual que é o inverso da multiplicação? Isso mesmo, divisão. Então vai ficar 12 dividido por 3. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. Então, nesse caso, eu vou ter para x igual a 4, eu tenho y igual a 0. Eu quero ver se minha conta está dando certo. Vamos fazer a prova real aqui, ó. Faz assim, ó. 3 sobre 2. No lugar do x, põe o valor que você encontrou. Então, vezes 4, menos 6. Então, no lugar do x, coloquei o valor que eu encontrei. Quanto que é 3 vezes 4? Dá 12. 12 dividido por 2, 6. 6 menos 6, 0. Então é isso que eu queria encontrar mesmo, tá? Então, ó, esse aqui é um rascunho, tá? Isso aqui é um rascunho. Beleza. Agora vamos encontrar quando x for 0, qual o valor de y? A gente encontrou quando o y for 0, qual o valor de x, né? Agora, quando x for 0, quanto vale o y? Então, vamos fazer o seguinte, ó. f de x é igual a 3 sobre 2x menos 6. Vamos calcular o f de 0. O que eu acabei de falar no exemplo anterior? Sempre vai ser esse número aqui, né? Então vai dar menos 6. Precisa fazer a conta? Não precisa fazer a conta, mas eu vou fazer só para desencargo de consciência, tá? Então 3 sobre 2 vezes o x, que é 0, menos 6. Lembre-se bem sempre, gente. 0 vezes qualquer coisa é 0. Não é 1, não é 2, não é número nenhum diferente de 0. Não é número nenhum diferente de 0, tá? Então, aqui vai dar 0. 0 menos 6, menos 6. Então, f de 0. Eu precisaria fazer essa conta? Não precisaria. Então, tá quietinho aí. Ó. Isso quer dizer que, para x igual a 0, eu vou ter y igual a menos 6. Então, onde é que o gráfico, né, se a gente pensar, vai cortar os eixos? Vai cortar em 4 e 0
e vai cortar em 0 e menos 6. Beleza? Em uma aula sobre gráfico de função, a gente vai usar muito disso. Tá? Vamos para mais um exemplo, para a gente fechar aqui. Nesse exemplo, eu quero fazer o seguinte. Qual o valor de x quando y for 0? Então vai ficar, ó, f... Não, vou escrever já direto, né? Para a gente economizar aqui até espaço. Menos x mais 4 igual a 0. Passo 4 para o outro lado. Então, menos x igual a menos 4. Está somando, está subtraindo. Menos e menos dá mais. X igual a 4. Ou você pode multiplicar aqui por menos 1 todo mundo, né? Menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. Então, x igual a 4. Então, vou ter 4 e 0. Tá? Boa! Agora, vamos fazer quando x for 0, quando é que vale o y. Então, para f de 0, eu vou ter menos 0 mais 4. Por que eu escrevi assim, menos 0 mais 4? Porque é menos x mais 4. E no lugar do x eu coloquei 0 já. Precisava fazer a conta? Não precisava, pode colocar direto. Ó. Então, para x igual a 0 e y igual a 4. Nesse caso, coincidiu, né? Coincidiu assim, ó, o x 4 e y 4 lá de cá. Então, é coincidência, tá, gente? Toma cuidado, tá bom? Pronto. E aí, nós temos um resuminho aqui, ó. Observe, não sei se vocês observaram, que em todos os exemplos anteriores lá, né, cada função intercepta o eixo x no ponto menos b sobre a igual a 0. Ou seja, eu vou fazer essa conta aqui, ó, tá? Essa continha aqui eu vou fazer ela de novo. Então, vai ficar assim, f de x é igual a x mais b. Eu tenho que ax mais b igual a 0, ou seja, onde é que corta o eixo x, né? Tá? Ou seja, eu corto o eixo y para f de x igual a 0. Vou passar o b para o outro lado, então fica ax igual a menos b. Tá aqui, ó, a conta, tá? O a está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar menos b sobre a. Tá aquele aqui, ó. Tudo bem? Boa. Então esse daqui, ó, a gente pode falar que é uma fórmula para encontrar o zero da função. Então o zero da função é o mesmo que x igual a menos b sobre a. Tá? Põe isso aqui no coraçãozinho de vocês. Coraçãozinho feio, né? Eu vou fazer um coraçãozinho bonitinho. Vamos lá. Então vai colocar isso aí no coração de vocês. Essa fórmula, menos b sobre a é o zero da função. Tá? Se quiser fazer com fórmula, tá, gente? Pode fazer direto. E intercepta o eixo y no ponto 0b. Lembra que eu falei que não precisa fazer conta? Porque, ó, f de 0 é a vezes 0. Ou seja, f de 0 é igual a b. Então, pode colocar isso no coraçãozinho de vocês também. Tudo bem? Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima aula, que é resolução de exercícios. Beleza? Foi lindo.